Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu peço, que coloque o nome no chat a fim de eu fazer posteriormente a frequência. Bom, como nós vimos, na aula de anteontem, vimos sobre o refino primário utilizando forno elétrico a ar e também nós vimos o refino primário utilizando conversor. Ontem foi passada uma atividade, e eu falei que hoje a gente ia iniciar discutindo, sobre a resolução, a resolução das atividades. Então vocês estão vendo na tela aí a atividade, questões discursivas. Então agora nós vamos conversar aqui, sobre quais seriam as possíveis resoluções. A primeira questão, eu vou ler o enunciado, A transformação do ferro gusa em aço líquido denomina-se de refino primário. Explique com as suas palavras os objetivos da realização do refino primário. Muito bem. Então, como poderíamos explicar, quais os objetivos, do refino primário? Então, primeiro, como o próprio enunciado já fala, o refino primário ele é a transformação do ferro gusa em aço líquido, tá? Então, a gente poderia dizer o seguinte, que há necessidade da remoção de impurezas que se encontram no ferro gusa, para se chegar ao aço líquido, a se obter o aço líquido. E a isso denomina-se refino primário. Essas impurezas, que a gente também pode falar, que a gente vai, no refino primário, remover certos elementos químicos que estão em uma porcentagem que são prejudiciais, para a qualidade do aço. Na verdade, para a gente se obter as características mecânicas, que se obtém no aço. Então, esses elementos químicos que a gente precisa retirar, remover, são 5, O carbono, Por quê? No ferro gusa, ele vai sair ali do alto forno uma porcentagem entre 4,5% a 6% de carbono, uma porcentagem muito alta, que confere ao material uma dureza também elevada. Mas o problema é que ele não vai conseguir ter aquelas características mecânicas que o aço possui, que é a elasticidade, a resistência, a tração, a maleabilidade, entre outras características. Então, preciso remover o carbono. Além disso, é necessário remover o enxofre, o fósforo, o manganês, e o silício. Então, no total são 5 elementos químicos, que são necessários ser removidos, não digo totalmente, mas ser removidos para chegar a uma faixa onde se tem aí, obtém o aço, tá? Aí, só para esclarecer melhor, o enxofre, ele vai entrar no ferro gusa a partir do carvão, principalmente carvão mineral, que possui isso na sua composição química, o enxofre. Assim como também o fósforo. Tá? São elementos que fragilizam o material, deixam ele quebradiço, e não vou conseguir obter as características físicas do aço. Além disso, temos o manganês, que ele também origina uma certa fragilidade. Até certo ponto é muito bom, porque é uma resistência mecânica, mas depois de certo ponto ele termina gerando uma fragilização, e da mesma forma o silício.
aí a gente pode dizer que o objetivo os objetivos, né, são a remoção, né, de certas impurezas contidas no ferro gusa para se obter o aço com as suas características desejadas. Então essa seria uma resposta, né, para a primeira questão, ok? Alguém queria fazer algum comentário, né? Beleza, então vamos partir agora para a segunda questão. Tá, explique com as suas próprias palavras os processos que ocorrem no fluxograma abaixo de uma usina siderúrgica integrada. Tá, isso aqui foi explicado, né, para vocês. O fluxograma, vamos dizer assim, completo, né, do processo para a fabricação do aço. Então, o que você iria falar aqui nesse fluxograma? Como você ia explicar, né? Então, você ia explicar o seguinte, que o processo, né, para a obtenção do aço, ele começa a partir da preparação, né, da matéria-prima, das matérias-primas, né, são várias, né. Então, é necessário ter, primeiramente, o minério de ferro, né, que ele vai entrar, como nós vimos, né, com granulometrias adequadas, né, ou ele pode entrar de outras maneiras, né, como acontece quando você coloca o sinter ou as pelotas. Há também a injeção de carvão, isso tem a ver lá com o processo do alto forno, né. O carvão, né, e esse carvão nós vimos que ele pode ser vegetal ou mineral. Tá? Se for carvão mineral, esse carvão ele precisa, né, passar para um processo chamado coquificação, né, para gerar o coque. Então o carvão ele entra no alto forno no formato de coque. E aqui acontece isso dentro da coqueria. E aí é necessário também para o processo os materiais denominados fundentes, né, que são aqueles que vão baixar o ponto de fusão, né, do ferro, né, a gente poder ter a fusão dele a uma temperatura mais baixa e, além disso, ele ser ali o elemento, né, os compostos químicos, né, que vão remover as impurezas, né, que estão dentro ali dessa mistura, né, formando o que a gente chama de escória. E aí todo esse processo acontece aqui nessa etapa aqui chamada de ou redução direta, né, ou através do alto forno, né, para a fabricação de ferro gusa. Após esse processo, o ferro gusa líquido que foi gerado no processo de redução direta, ele vai direto para o forno elétrico a arco, né? Ou ele pode ir também para um conversor, né? Aqui começa a próxima etapa, que é chamado refino primário. Tá? E além do ferro gusa, a gente aprendeu, né, que existem ainda outras matérias-primas a serem colocadas, que uma dessas matérias-primas, né, é a carga metálica, que é a sucata de aço. Tá? Além disso, também são colocados os fundentes. Né? Na parte posterior ao refino primário, né, se vem o refino secundário, que é o processo aonde a gente vai fazer um ajuste da composição química do aço final, né, aquele que eu preciso, né, que eu desejo obter, né, para fabricar o produto. Passando-se então pelo refino secundário, vai passar para a etapa, né, de solidificação desse aço líquido, que pode acontecer nesse caso aqui do fluxograma através de levantamento contínuo, que é uma coisa que a gente vai ver depois, que aí no final gera o produto final ou ainda um subproduto, que podem ser, como exemplo, as placas e tarugos. Okay? E aí, todos acertaram essa questão aí?
Não foi bem explicado igual o senhor, mas tentamos chegar a essa intenção do tarugo. Ok. Então lá, vamos adiante. Bom, aí chegamos à última questão aqui, né? Terceira questão. Explique com suas próprias palavras as etapas do processo de refino primário que ocorre em um convertedor LD. Bem, então o que você tinha que falar aqui, né? Você tinha que falar, citar, né? Citar eram as etapas do processo. Então é só lembrar do que foi visto em aula, as fotos que foram mostradas, né? Então o processo de refino primário no conversor LD, ele vai começar com o carregamento do conversor, né? Então o conversor ele vai ser basculado e aí vai ser feito o primeiro carregamento que nós vimos, que é chamado de forragem do conversor, que pode ser feito ou não, né? Como eu falei para vocês, existem tamanhos variados de conversores, né? Ou seja, com relação ao seu volume, né? A sua capacidade. Então você vai ter conversores de 40 toneladas, de 80 toneladas, de 100 toneladas, 150 toneladas, 200 toneladas. Então, a utilização da forragem é para proteger o refratário. Então, primeiro se faz o carregamento para forragem, que é o quê? Utilizando o carregamento com fundente, que é um material menos denso, né? E menos duro também. Após essa etapa, com o conversor ainda basculado, né? Aí você faz o carregamento da carga. E sabemos aqui que a carga metálica é o próprio ferro-gusa líquido. Esse ferro-gusa líquido, ele vai entrar dentro do conversor através de uma panela de ferro-gusa, né, que vai deitar esse ferro-gusa líquido dentro do conversor, dando ali a energia térmica e a própria matéria-prima. Pode-se, após isso, né, fazer um carregamento com sucata de aço, né, para se obter aí a reciclagem do aço, né, e também já obter ali uma carga metálica que não seja o ferro-gusa. Feito esses dois carregamentos, o conversor ele é basculado para a posição vertical, e aí é feito, né, o fechamento do conversor, né, com aquela coifa, aquela tampa, né? E após isso, começa-se a segunda etapa, onde é abaixado a lança de oxigênio, né? Nós vimos basicamente ali o funcionamento do conversor chamado BOP, né? Perdão, BOF, né? Que é aquele que utiliza refratário básico e que utiliza o oxigênio. E essa etapa aí vai durar em torno de 15 minutos, 24 minutos, por aí, 25 minutos, depende do qual tamanho do conversor e como é que é o processo. Feito esse processo, né, que é a injeção de oxigênio, né, e também, pelo fundo, a agitação do banho, né, através de gases inertes, como nitrogênio e argônio, basicamente, nós temos ali o banho já oxidado. E aí, isso faz gerar a eliminação das impurezas e a formação da escória, né? Formação da escória porque a escória ela é um fundente, né? Tem um ponto de fusão mais baixo, tá? Então, quando o aço está líquido ali embaixo, né? A escória ela já está meio pastosa ali e ela vai agregar ali, junto com ela, os elementos, aqueles que eu quero tirar do ferro-gusa, que são o manganês, o silício, o fósforo e o enxofre, tá? E o carbono também, que está em excesso. Todos ali devido à reação química com o oxigênio. A escória também vai ficar sobrenadante, né? Por causa de outra característica que não havia falado, que é o quê? E assim como a água e o óleo, né? A escória ela não se mistura com aço. Então, por isso que ele fica sobrenadante, não se mistura com o aço líquido.
tá? Feita essa segunda etapa do processo, então a gente retira a lança de oxigênio, tá? E agora abaixa uma segunda lança, também chamada de sublança, né, de amostragem, onde eu posso ali, primeiramente, retirar a medição da temperatura, né, e retirar a amostra do ácido líquido que foi gerado. A intenção aqui é saber se o banho já está na composição química dentro da faixa adequada e de temperatura adequada. Tá? E eu posso também saber a quantidade de oxigênio, né, que ainda contém dentro da composição, né, ou seja, se o banho está muito oxidado, né, ou se está pouco oxidado. Enfim, feito isso, se o processo estiver ok, eu passo para uma outra etapa. Se ainda não estiver ok com relação à composição química, é feito o ressopro, né, novamente. Primeiro, sobe-se a sublança, abaixa-se a lança de oxigênio, novamente se faz um ressopro, e aí, como é que os operadores eles vão saber agora o tempo necessário? Eles vão verificar a temperatura, tá? E vão verificar a composição química. Então, se na composição química, né, que ele vai obter lá, na análise química que é feita, ele verificar que ainda falta a retirada de uma pequena porcentagem, né, dos elementos químicos, por exemplo, carbono, ele sabe que o ressopro não pode ser feito por muito tempo. Então, por prática operacional, ele vai ter essa noção, né, de quanto tempo a mais ele vai necessitar permanecer com o oxigênio sendo colocado ali sobre o banho. Feito isso, ele retira a lança de oxigênio, novamente ele coloca a sublança para retirar da composição química e temperatura, isso vai ser anotado, né? Se estiver dentro da faixa, aí ele vai subir a sublança, vai abrir a coifa, né, e vai começar, então, a fazer a remoção do ácido líquido. Ele bascula, né, para o outro lado, aí acontece o vazamento do ácido líquido dentro de uma chamada panela de aciaria, e, ao mesmo tempo que está sendo vazado o ácido líquido, ele pode adicionar na panela um outro fundente, né, para, por exemplo, a remoção do enxofre, que não é tão perfeito, vamos dizer assim, né, dentro do conversor. Né? Ele não consegue, tá, ter uma eficiência alta. Então, ele termina sendo feito fora a parte. E aí, à medida que ele vai vazando, é adicionado alguns compostos, né, matéria-prima que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Feito o vazamento do ácido líquido, né, o conversor é basculado, né, para o outro lado, para a remoção da escória, tá? Que vai ser depositada ali no chamado pote escória. Próxima etapa, então, é, novamente, colocar o conversor na vertical, né, e abaixar a lança de oxigênio para a última etapa, né, que a gente aprendeu, né, que se denomina de slag splashing e slag coating. O slag splashing, né, consiste na injeção de oxigênio no fundo do conversor, né, para que ele gere o espalhamento da escória que ainda fica retida no fundo, né, para as paredes do conversor, fazendo aí um cobrimento, né, sobre o material refratário, sobre os tijolos refratários. E essa cobertura é chamada de slag coating, e isso gera uma proteção adicional ao material refratário, fazendo com que a vida útil do mesmo seja maior. Sendo acabado esse processo, e agora vamos passar para a próxima corrida, né, o próximo batelado, né? Então aí são as etapas que aí você iria citar, né? Não seria explicar, era só citar mesmo aí qual eram as etapas do processo de fim primário utilizando o conversor LD. Ok? Conseguiram fazer?
Ok. A ideia realmente aqui era citar, né? Citar as etapas. Bom, então, como eu falei para vocês, a intenção aqui é que durante a disciplina eu passe, né, falando sobre os equipamentos, falando ali sobre os processos, né, não aprofundando. Depois a gente retorna de novo. Então, sempre a gente vai estar indo e voltando, né? Quando a gente retornar, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os processos ou os equipamentos, tá? Então, a gente vai dar aqui uma aprofundada sobre o assunto, né? Não tem uma lógica certa aqui para a apresentação aqui. Vou mostrando aqui alguns pontos importantes, né, para o processo. Tá? E eu vou falar mais voltado para forno elétrico a ar, né, que foi o qual a planta, né, que eu trabalhei. Né? Então, conversor, já fiz visita em algumas plantas, né, na região sudeste, mas nunca trabalhei em planta com conversor, né, e sim com forno elétrico. Então, uma coisa que a gente precisa saber um pouco mais é com relação às matérias-primas necessárias para a fabricação do aço. Tá? É isso que a gente vai ver agora com um pouco mais de detalhamento. Eu compartilhei lá no grupo, no Google Sala de Aula da Disciplina, esse livro aqui do Hernandes Riso, né? Ele é muito bom, é bastante utilizado para treinamento em empresas, né? Na siderúrgica. Né? É um cara muito conceituado. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Olha só, quais são as matérias-primas e os insumos utilizados para a produção do aço? Vamos lá. Tanto utilizando o forno elétrico, a arco, quanto o conversor, a gente vai utilizar essas cargas aqui. Tá? Essas matérias-primas e insumos, né? Então, carga metálica, tá? Então, a carga metálica nós já sabemos, né? Que são o ferro-gusa líquido, né? Ou pode também ser o ferro-gusa sólido, tá? E a sucata. Então, quais são os três carregamentos metálicos que são imprescindíveis, né, para a fabricação do aço? O ferro-gusa sólido, o ferro-gusa líquido e a sucata. Tá? Estou falando de maneira geral, né, tanto para forno elétrico quanto para conversor. Conversor, por exemplo, ele não vai utilizar ferro-gusa sólido, vai usar só o ferro-gusa líquido. Já o FEA já vai usar o ferro-gusa sólido também. Tá? Gases industriais. Tá? Então, do que até agora nós já aprendemos, vamos precisar de alguns gases, né? Também para a fabricação do aço. Tá bom? E esses são chamados de gases industriais. Então, é necessário que a planta possua um setor à parte, né, que é chamado de utilidades. Tá? Então, se você for uma siderúrgica, né, e você for visitar o setor de utilidades, né, é o setor que vai produzir os gases industriais. Tá? Porque esses gases vão ser consumidos em grande quantidade e eles não podem ser comprados. Né? Eu vou comprar ali um vaso, né, de nitrogênio, de água. Não, eu preciso realmente de uma planta que fabrica. E aí este é chamado de utilidades, né, para produzir esse tipo de gás, que são
oxigênio, né? Oxigênio industrial. Também o gás argônio, o gás nitrogênio e também, claro, aproveitando, né, já vai ser fabricado, né, o ar comprimido, tá? E outros gases que também são necessários, mas aí já pode ser a parte, né? Como, por exemplo, GLP, né, o gás GLP, gás acetileno, etc. Tá? Então, esses são todos os gases industriais, falando de maneira geral, que são utilizados na uma siderúrgica. Fundentes ou refrigerantes, né? São os fundentes, né? E os fundentes que são utilizados aqui no refino primário são basicamente a base de calcário, tá? Existem outros também, mas são a base de calcário, né? Que são a dolomita e a calcita, tá? Que a gente chama de cal dolomítica, cal calcítica, né? A diferença entre eles é a composição química, né? Vem do mineral, né? Calcário, né? Só que o mineral calcário ele pode ter tanto a dolomita quanto a calcita, certo? Que basicamente possui ali o carbonato de cálcio, né? CaCO3, tá? A diferença da calcita para a dolomita é que a dolomita, né, ele possui o CaCO3, mas também tem o MgCO3, né, que é o carbonato de magnésio. Quando eles entram dentro do processo, né, vão estar ali em formato sólido, em formato de pedra, tá? Ou eles podem ser um pouco mais processados, né, e já entrar em formato de cal, né, que é o oxicálcio, que ele basicamente o pessoal também utiliza, né, para revestimento de parede, né, que é o óxido de cálcio. Esses materiais, né, eles se decompõem, né, a alta temperatura. Daí isso pode acontecer dentro do alto forno, dentro do forno elétrico, ou fora dele, né, e vão gerar, né, o calcário, né, dolomita ou calcita. Vai gerar a cal, né, que é o oxicálcio, e MgO, um óxido magnésio, tá? Que são materiais fundentes, ou seja, eles baixam ponto de fusão e quando eu vier com o processo de oxidação, né, seja no forno elétrico, seja no conversor, a reação do oxigênio com aqueles elementos químicos que estão ali na sucata ou no ferro gusa, né, como manganês, como silício, eles terminam oxidando, né, e sendo levados, né, e formando a escória, né, que tem um ponto de fusão mais baixo. Tá? Ferros, ligas e ligas nobres são compostos, né, que possuem o ferro na sua composição química. Tá? Na mineração de ferro, por exemplo, a gente obtém ali o minério de ferro, como a hematita e a magnetita. Tá? Eu posso pegar esse minério e misturar com outros minérios, né, minerais, e obter o que é chamado de ferro-liga, né, como, por exemplo, a gente tem o ferro manganês, como você tem o ferro silício, ferro, silício, carbono, tá? E aí também, pessoal, isso acontece também em outras empresas metalúrgicas, tá? Que elas não produzem o aço, mas sim produzem ferro-ligas. Então, por exemplo, tem empresa aqui que produz o ferro-liga, ferro-manganês, tá? E como é que é o formato dele? É o formato de uma chapa, de uma barra? Não, é o formato de uma pedra, tá? E também ele vai entrar ali como matéria-prima, parte da mistura ali para a fabricação do aço, tá? E também posteriormente já no refino secundário, mais fortemente. Desoxidantes, né? Os desoxidantes normalmente são a base de alumínio, né? Por quê? Quando
o banho metálico ele é oxidado, né, para retirar dos elementos, ainda pode ser gerado por causa do oxigênio, o oxiferro, o FO. Né? Então ele termina, como se fala, passando um pouco do ponto, oxidando demais o banho. Então eu preciso adicionar um desoxidante, tá? Para ele reagir quimicamente, para agora haver a retirada do oxigênio do banho, que se encontra com uma certa porcentagem oxidada. Tá bom? E dos compostos que são colocados são a base de alumínio. Adições complementares, né? Recarburante, aí já não é só matéria-prima, né? Um insumo, né? Recarburante, né? Que a ideia é colocar mais carbono, tá? Mas normalmente isso não vai acontecer no refino primário, isso aí já acontece após o refino primário, porque na produção desse aço primário, eu termino fazendo um aço com quantidade de carbono muito baixa, tá? Quando, por exemplo, você tem um aço 1020, o aço que é produzido no conversor ou no forno elétrico a ar, ele vai ter porcentagem ali de 0,08. Então, agora eu preciso adicionar carbono. Daí eu chamo isso de recarburante. Além disso, uma outra adição é o aquecimento, que eu falei para vocês que no conversor é feito pela própria adição do oxigênio, né? Porque ao adicionar oxigênio vai reagir, né? Ter reações químicas e essas reações são exotérmicas, então gera aquecimento. Ou no caso do forno elétrico a ar, que nós vimos que ele é muito versátil, né? Porque ele possui uma fonte de aquecimento, que são os eletrodos. Então, quando eu coloco os eletrodos, eu posso colocar os eletrodos para a fusão da carga, tá? E outra coisa que eu falei também, que eu não falei, né? Que após eu fazer o processo do que acontece no FEA, no forno elétrico a ar, os operadores vão lá e medem a temperatura, tá? E eu preciso de uma temperatura dentro de uma faixa, uma temperatura X, sabe para quê? Para ele dar continuidade no processo, na etapa, né? Então, fazer uma sincronização com os outros processos. Então, é ideal, é bom que o aço esteja em uma certa temperatura, porque ao decorrer dos outros processos, ele vai perder temperatura, e eu preciso fazer, quando ele chegar até lá ao final, que ele esteja em uma temperatura que ele não se solidifique e que ele possa passar pelas outras etapas. Então, ele não pode ir, vamos dizer assim, de maneira grosseira, frio, né? Então, se durante o processo ele terminar com uma temperatura relativamente baixa, eu posso promover aquecimento. Outra adição complementar é o isolamento térmico ou químico. Esse isolamento térmico ele pode ser feito de maneira mecânica, né, ou pode ser feito de uma maneira química, tá? Como fala, térmico ou químico, né? Isso a gente vai ver melhor quando a gente for ver sobre refino secundário. Quer dizer o seguinte, eu posso jogar ali dentro daquele aço que já foi feito, que já foi vazado, posso jogar alguns compostos aí que vão gerar uma escória, e essa escória vai gerar uma capa em cima do aço líquido, tá? Como uma nata no leite ali, uma capa, tá? E essa capa aqui, ela serve como isolante térmico, que evita que esse aço líquido perca, né, calor para o ambiente. Ou eu posso simplesmente colocar uma tampa na panela, pronto. É a mesma coisa que acontece na cozinha da nossa casa, tá? Que aí, isso que eu falei da colocação de um composto é químico, né? E eliminação de gases, né? Essa eliminação de gases, ela vai acontecer, por exemplo, quando eu faço ali a agitação ou quando eu faço algum processo de queima dentro do forno elétrico, eu consigo eliminar certos gases que, bom, depois deverão ser beneficiados, né? Fora do forno ou fora do conversor, né? Um tratamento, né? A captação de gases. Então, eu posso necessitar ali eliminar esses gases já ali, né? Para que vai ser mais difícil fazer isso fora dele, tá? Então, com relação à carga metálica,
tá? Vou só mostrar aqui para vocês aqui, rapidamente aqui, desse elemento mais importante, né, que é a sucata. Tá, vou aparecer para vocês na tela. Tá só respondendo a pergunta aqui do João Paulo, né? Estou com dificuldade de entrar no Google Sala de Aula. Tá. Tenho percebido que eu estou colocando material tanto no Google Sala de Aula quanto no grupo do WhatsApp da disciplina, né? Somente as atividades que eu vou permanecer colocando só mesmo no Google Sala de Aula, tá bom? Tá, então vamos aqui. A matéria-prima sucata, né? Como é que ela entra no processo, né? E a gente vai dar uma revisão aqui, né, sobre as etapas do processo dentro do forno elétrico A. Tá. Então, a sucata. A obsolescência, né? O que é a obsolescência? É aquele objeto que se tornou obsoleto. Ou seja, a máquina de escrever é um objeto obsoleto, né? Não há mais utilidade, aplicação para o mesmo. Então, envia a sucata, tá? E a obsolescência de material ferroso gera sucata ferrosa, que é a principal matéria-prima utilizada nos fornos elétricos de fusão. Então, a sucata, no ferro, ele é muito importante realmente com relação ao custo do processo. Tá? E isso vai ter muita importância, né, no custo do produto e o valor dele, né, de venda, e o lucro da empresa. Né? Então, tudo ali é um balanceamento ali, que começa lá no começo, né, onde é fabricado o ferro gusso, e termina lá no final, na logística, né, que a empresa tem que pensar em tudo aí, qual vai ser o preço, o quanto que ele vai vender, os contratos e tudo mais, a produção, né? E aí isso tudo vai corresponder ali como que eu tenho que balancear isso só na produção, né? Para poder ter lucros, né, para a empresa. Tá? Então, o domínio dos custos em sucata pode significar a diferença entre lucro e prejuízo. Tá, então, você está vendo uma foto aí, o que a gente denomina de pátio de sucata. Tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Porque eu estava falando, mas não estava aparecendo para vocês. Tá, agora sim. Tá? Tá aqui. Então, o que vocês estão vendo aí é o que chama-se pátio de sucata. Então, aí tem variados tipos de sucata. Você vai encontrar aí tonel, você vai encontrar aí geladeira, sucata de automóvel, sucata de construção civil, né, vigas, treliças, estruturas. O que você imaginar, você vai encontrar aí. Até bomba. Tá? E aí, como é que eu faço? Eu pego esse sucata e jogo tudo? Não, não é assim que funciona. Tem toda ali uma preparação. Tá? Então, na verdade, tem uma classificação. Né? Então, aqui se tem uma classificação aqui da sucata. Né? Então, você tem uma sucata tesourada. Tá? Essa sucata, ela realmente são alguns materiais que são grandes, né? Então precisa ser cortado ali. Né? Então é cortado e separado ali no local. Sucata especial é algum tipo de aço que contém algum outro elemento químico ali, mais nobre, digamos que veio uma sucata de aço inox, veio uma sucata que tem alguma mistura com liga, né, de cobre, níquel, tá, vanádio, molibdênio. Então é uma sucata especial. Né?
cavaco de aço, cavaco, né? Esses que são gerados todos os dias pelos processos de usinagem. Sucata pesada, né? Sucata pesada é isso, né? Como eu falei, a siderúrgica ela compra sucata aí de quem vende, né? Os sucatões aí, e aí vem todo tipo de sucata, né? Então, de repente vem lá uma estrutura de uma empresa que foi desativada. Então vem guarda-corpo, vem escadas, né? Vem estruturas, né? Então isso tudo é sucata pesado, tá? Chapas grossas, né? Então, tem uma separação para isso aí. Até para você colocar esse tipo de material dentro do forno, você precisa fazer o corte dela, que aí não vai dar para ser feito com serra, né? Equipamento tem que ir ali com corte feito com maçarico, etc. Pacote de latinha mesmo, né? Essas latinhas feitas de aço, né? Ou também, né, nesses packs, né? Tem um formato de cubo, né? Você tem ali aquele material que é mais leve, né? A sucata da carcaça de uma geladeira, de um fogão, né? De uma máquina de lavar. Então tudo ali é prensado ali, formado ali um pack, né? Um pacote. Sucata mista é quando você tem, por exemplo, vem uma sucata, tá misturado ali os componentes, tem uma parte que tem aço, outra parte que tem alumínio e tal. Aí necessário que dentro ali do que a gente chama de paro sucata, né, seja feita uma separação desse material, uma limpeza, etc. E sucata de ferro fundido. Tá? Para cada tipo de produto é determinado um mix de sucata que irá compor a câmara metálica. Então, tipo assim, eu preciso de uma certa quantidade, né, que é pesado. Tem uma balança, feita uma pesagem desse material. Então, eu posso colocar, lembra da forragem que foi para vocês, né? Tem que jogar o material mais leve dentro do forno elétrico. Então, eu posso fazer um pacote de latinha, esses packs aí, jogar lá dentro, que é uma forma mais compacta, né? Depois eu posso jogar por cima aí sucata mista, né? Sucata pesada. Né? Aí eu vou formando ali a carga, tá? Tá. É que vocês estão vendo essa foto aí. Como é normalmente ele a panela, o cestão, aliás, né? Como o cestão ele é carregado com a sucata, tá? Vocês estão vendo aqui acima aqui, tem uma ponte rolante, né? Que ela possui na sua extremidade um ímã, tá? Então, do prato sucata, né, é feita uma separação, um corte e tudo mais, né? E essa sucata é carregada, né, por correios, né, até o local onde fica aqui, próximo ao cestão, né, que vocês estão vendo aqui, né? Esse cestão ele fica normalmente num trilho, tá? Então ele é movido, né, por um carro troller, né, até esse local. A ponte rolante ela vai pegar o material que está aqui do lado aqui e vai enchendo, né? Então antes de chegar aqui já foi feita uma separação para trás. Tá, e aí feito o carregamento de cestão, aí passa-se esse cestão para dentro da serra para carregar o forno, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre a sucata, então, o tipo de tamanho da sucata é um fator importante para na produtividade dos fornos. Então, imagine assim, se eu jogar essa sucata de qualquer forma, eu vou ter uma certa perda de capacidade. Imagine, eu posso colocar a sucata e terminar aqui ficando muito pontos vazios dentro do forno, tá? Isso vai perder a eficiência do processo, ou seja, depois que eu fizer a fusão no material e fazer o vazamento, o que eu vou verificar? Que eu não vou obter ali no final, ali, por exemplo, 100 toneladas de aço líquido. Eu vou ter menos, vou ter 97, 95. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a corrida, né, ela já foi feita. Tá? Então eu já perdi aí, digamos, 5 toneladas. Né? Eu tenho a panela ali,
de 100 toneladas, que está esperando 100 toneladas. Então, eu já perdi 5 toneladas nisso aí. Vai ser feito refino secundário e vai fazer o processo de engotamento. E lá no final, isso vai gerar uma produção a menos, né, que eu levei o mesmo tempo para fazer. Ou seja, eu já perdi a eficiência do processo. Né? Se eu tenho, por exemplo, 50 minutos, né, para todo o processo de fabricação do aço, né, o que a gente chama de tap-to-tap, né, a corrida, né, em si, né, você tem 50 minutos para fabricar 40 toneladas de aço. Se eu não fizer uma adequada distribuição da sucata, né, carregamento, né, e obter, por exemplo, 38 toneladas, quer dizer, eu perdi aí a produção. Né? Se eu estimava que eu ia obter no final do dia ou no final de um turno 24 tarugos, eu vou ter ali 20, por exemplo, ou menos. Né? Então isso aí, com certeza, vai levar para reunião, para sala fria, né? Porque houve sim uma perda de energia. Tá? E o processamento da sucata, como eu falei para vocês, né? Ela vai ser do pátio sucata, mas ela precisa entrar de uma maneira adequada. Tá? Para isso eu tenho que usar alguns equipamentos. Né? Temos as prensas de tesoura, né? Ela pode ser fixa ou portátil, né? Ou seja, fica no caminhão, por exemplo, né? E ela prensa, né? E corta. Tá? Então imagina esse caminhão de lixo, ele tem uma prensa, né? Então basicamente aquele mesmo princípio ali, né? Prensa ali a sucata, só que além disso ela corta. Tem as prensas pacotes, né? Que é para fazer os chamados packs. Né? Então, pega aquele material ali, faço a prensagem no formato de um cubo, né? E já tem ali uma carga ali compacta. E os trituradores shredder, né? Que são grandes equipamentos, né? Que são capazes de triturar realmente variados tipos de sucata, né? E já conjuntamente, já após o shredder, ele possui ali uma correia, né? Já para levar a sucata já num ponto ali, num tamanho já adequado. Para a sucata pesada, quando vem, por exemplo, uma estrutura, né? A estrutura que é de uma construção, né, de um galpão, ou, por exemplo, uma máquina pesada como um trator, né, que virou sucata, então foi cortado o chassi, cortada as suas peças, né? Esse corte não tem como ser feito na prensa tesoura, né, prensa pacote e na shredder, porque são peças muito robustas, né, pesadas mesmo. Então aí só utilizando mesmo o oxetileno. Então vai ter lá o profissional que vai estar ali fazendo o corte utilizando o maçarico, né, o oxicorte, tá? E também outro fator importante também falar aqui, quando essa sucata é levada até a serraria, então imagine que ela vai estar limpa, né, totalmente limpa. Ela pode estar com muita sujeira, como areia, barro, né? Então ele precisa passar por algum processo de limpeza, um processo de lavagem. E também seleção. Né? Por que isso aqui é importantíssimo? Por exemplo, já aconteceu casos, né, de, de se chegar a encontrar um morteiro, né, uma bomba, né, prestes a entrar dentro do forno, né, o que quase que passava ali batido na presença dessa sucata aí perigosíssima, né. Então, por isso é necessário ter essa seleção. Tá. E aí, o que nós vimos, né, na última aula, né, vimos as etapas, né? Então, vamos ver aqui de novo, né? Então, a primeira etapa que acontece dentro do forno elétrico a arco, né, é a descarburação, a queima do carbono. Quando eu injeto ali o oxigênio, né, na verdade, lança de oxigênio, ela faz com que o carbono em excesso ele seja removido, né,
a reação, né, do carbono com oxigênio, né? O carbono com oxigênio vai gerar o CO2, né? Primeiramente ele gera o monóxido de carbono, CO, e depois ele gera o CO2. A próxima etapa é a elevação da temperatura do banho metálico, né? Aí eu utilizo os eletrodos, né? Tá? Além disso, lembra que antes tem a fusão da carga metálica, né? Então precisa ainda fundir a carga metálica através dos eletrodos, para depois fazer o processo de descarbonação e depois elevar a temperatura do banho metálico. Então, novamente eu desço com os eletrodos, aqueço, tá? Porque, como sabemos, né, em química, né, a cinética, né, das reações químicas, né, a temperatura é um fator que faz com que essas reações químicas aconteçam de maneira mais rápida. E no caso aqui, o ponto importante é a formação da escória. Tá? Por isso que tem aqui abaixo aqui é desfosforação, né? É um processo que acontece também ali dentro do forno elétrico a arco, na escória, que a gente chama de escória espumante. Tá? A principal fonte de energia para a fusão é o calor do arco elétrico estabelecido entre os eletrodos e a sucata, como nós já vimos. Né? Tá? E aí, as etapas, né? Então, começa aqui em cima, né? O material já está carregado, tá? À medida que ele vai derretendo, né? Vai gerar daqui embaixo o banho líquido, né? Esse material não está refinado ainda, tá? Só derretia a carga. Vai acontecer o processo do refino, né? E depois a remoção da escória. E depois o vazamento do aço, né? Na panela de vazamento. Tá bom? Então, revisando aqui, a primeira etapa é o carregamento. A sucata dissolve no forno, através de cestões, preparado no pátio sucata, que foi o que nós vimos. E normalmente são utilizados 2 a 3 cestões por corrida de aço. Por que é feito isso? Porque quando coloca a sucata, tá, essa sucata, à medida que ela for derretendo, né, lembra que a sucata ela vai estar ali naquela região da carcaça superior do forno elétrico, né, onde tem ali os painéis refrigerados. Então essa carga vai descendo, né, e ficando naquela parte ali inferior do forno elétrico que possui o refratário. Só que eu posso ainda colocar mais carga, tá? Porque eu não atingi ainda a capacidade total. Então eu posso vir colocar por corrida, né? Posso colocar, venho com uma carga sucata, venho com uma carga de ferro-gusa líquido. Faço a fusão, abro o forno elétrico e coloco mais sucata. Tá? Aí eu tenho o carregamento total e faço a fusão novamente. Tá? Então, após o primeiro carregamento, inicia-se a fusão. Primeiro carregamento. Quando a sucata estiver suficientemente fundida, adiciona-se o segundo cestão. Durante o processo de fusão, aí é adicionado oxigênio por meio de lanças. Refino. Após a última etapa de fusão, ou seja, toda a carga já está fundida, aí eu venho aqui e faço novamente a injeção, né, do oxigênio para quê? Agora para retirar, né, o carbono e o fósforo, para diminuir o teor. Né? O fósforo ele é nocivo e o carbono tem que diminuir a quantidade, a porcentagem, né, do banho líquido. E nós tivemos as reações químicas que acontecem e geram a escória. Acabando essa parte do refino, né, quando o operador ele vai e coloca uma lança para amostragem da composição química e ele verifica que o banho, né, já está na composição adequada, então a próxima etapa é realizar o vazamento. Né? Então, após se atingir a porcentagem de carbono e a temperatura, né, a gente sabe que eu posso alterar a temperatura do banho utilizando os eletrodos.
tá? Para atingir a temperatura adequada. Aí, depois disso, eu faço o vazamento do aço na panela. E eu posso, durante esse vazamento, né, do aço na panela, adicionar ferro-ligas, né? Dando início aí à desoxidação. Alguma dúvida, alguma curiosidade? A ideia aqui é que vocês tenham curiosidade, tá? À medida que vocês vão tendo curiosidade, eu vou mostrando mais coisas, né? Porque aí teria muita coisa para se mostrar aqui. Estou mostrando aqui aos poucos as coisas que eu acho ser mais importante, né? No processo de fabricação do aço. Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aí? Tá ok, pessoal? Ok. Alguma pergunta? Até o momento eu não tenho, professor. Tá, então, isso que eu mostrei aqui, eu também queria mostrar em formato de figura, né? E dá para ter mais alguns detalhamentos. Bom, vocês estão vendo aí o desenho do forno, né? Em seção corte, né? Corte aqui transversal, né? E a gente pode entender algumas coisas a mais. O forno elétrico a arco, né? Na sua parte inferior, né? Composto de material refratário, né? Como nós vimos na parte em contato com a carcaça metálica, é tijolo permanente, né? E acima dele, que é essa parte que vocês estão vendo em cinza aqui, ó, é o chamado refratário de trabalho, tijolo de trabalho. Tá? Cada um tem uma importância. Tá? Aqui acima também são colocados refratários. Né? Esse aqui é um forno elétrico do tipo mais antigo. Né? Hoje em dia, essa parte aqui não tem mais refratário, né? Só painéis refrigerados, porque nessa região aqui ela não vai entrar em contato com a escória nem com o ácido líquido. Ela vai ficar tudo retido nessa parte baixa aqui, nessa parte que a gente chama de barrado. Né? E na parte superior também tem matéria refratária, né? A gente chama de miolo da abóbora, que é essa tampa aqui, né? E aí vemos aqui os eletrodos aqui. Tá. Uma coisa importante de falar sobre os refratários é que eles têm uma vida útil, tá? E essa vida útil a gente chama de campanha. Os refratários, eles precisam ser monitorados, tá? Ou seja, de tempos em tempos é necessário fazer uma inspeção no forno. Existe uma inspeção que é feita a cada corrida, tá? Uma inspeção preditiva, né? Ou seja, como é que eu faço isso? Eu, através da medição da temperatura da carcaça metálica, né, utilizando pirômetro ou câmera termográfica, eu consigo ver a temperatura da chaparia, né? E por aí analisar se existe algum ponto onde está muito quente, né? Normalmente nos pontos que estão mais quentes é porque o refratário está mais desgastado. E eu não posso deixar que a chaparia atinja uma temperatura tal, tá? Porque se torna perigoso. Porque provavelmente naquele local ali, o tiro refratário pode estar muito desgastado,
né? Aí isso pode promover até mesmo, como eu posso dizer aqui, a quebra do refratário, a furação do refratário, e o aço que está ali dentro ele pode furar a carcaça do forno elétrico e vazar para fora dele, que é uma coisa muito perigosa, é um acidente, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? O João Paulo perguntou, forno explode? Olha, ele, às vezes pode acontecer algumas explosões dentro dele aí, se passar algo que não deveria, né? Por exemplo, água, tá? Não pode entrar água dentro do forno, acontece uma reação química muito forte, tá? Outras, por exemplo, como eu falei, né? Então, um artefato bélico dentro do forno aí e o forno foi ligado, também pode gerar algo do tipo, né? Por isso que precisa ter bastante cuidado, né? Com relação à matéria-prima que é colocada, né? E também, como eu estou falando aqui agora, com relação às temperaturas, né? Essa, na verdade, que é o perigo maior. Precisa ser feito um acompanhamento, um monitoramento periódico mesmo, né? Para verificar se não tem algo errado com o forno, né? Não só o forno, como todos os outros equipamentos, né? Que trabalham com aço líquido, com ferro-gusa, etc. Mais alguma pergunta? Pergunta, né? A Sandra levantou a mão. Pode ser comparado a uma panela de pressão? Bom, não exatamente, né? Claro que vai ter pressões aqui dentro, mas ele não acumula pressão, né? Ele sempre tem uma abertura aqui para o sistema de captação de gases, né? E ele não vai estar ali dentro dele está com uma pressão, né, muito superior à pressão atmosférica, né? Então, mas sim, está sendo gerado vários gases ali dentro, né? E aí eu preciso ter um sistema para fazer essa sucção desses gases, né? Porque senão, né, fica totalmente fechado, hermético, aí ele vai sim já se tornar uma panela de pressão, tá? Eu queria dar destaque aqui com relação aos refratários, né? Como eu falei para vocês, eles têm uma vida útil, né? E essa vida útil é medida em termos de campanha, né? A quantidade de corridas que o refratário trabalha, tá? Aí para isso eu tenho o refratário permanente, que é aquele que é colocado junto com a carcaça, e o refratário de trabalho. Como o refratário de trabalho está em contato direto com o aço líquido e a escória, então é ele que é mais atacado e tem uma vida útil menor. Então, durante as campanhas, né, quando se percebe, né, que o refratário já está com um certo limite, que após esse se torna perigoso, porque ele pode furar e o aço pode penetrar para dentro dos refratários, né, por fendas e chegar até a carcaça e a carcaça furar, acontecer um acidente grave, então preciso fazer a retirada, fazer a troca desse material refratário, tá? Que posso fazer a troca apenas do tijolo de trabalho. Professor, minha pergunta é, Pois. como é que assim, o técnico, né, vai verificar esse furo, assim, da, do refratário? Se está interno, é interno, né? Tem duas formas, né? No forno elétrico a arco, a cada corrida vai ter lá o técnico ali de preditiva, né, que vai estar monitorando em pontos estratégicos, né, as temperaturas da carcaça metálica. Se o refratário ele tiver mais fino do que o normal, né, quer dizer que esse aço líquido ele vai estar mais próximo da carcaça. Então vai ter uma transferência de calor. Então naquela região ali, a temperatura vai estar mais alta na carcaça metálica, tá? E eu não posso deixar isso aí.
porque Essa depois de uma certa transferência de calor, temperatura, desculpa. pelo calor, isso, Essa na transferência chapa. de calor que o senhor está falando, a gente vai sentir, ou vai ter um mecanismo para a gente sentir, ou a gente vai ter essa noção? Como falei, o técnico ele vai, a cada corrida, né, ele vai estar lá com um checklist, uma tabela, né? Vai ter vários pontos que ele vai ter que medir temperatura, né? Ele vai utilizar um pirômetro, né, que é um medidor de temperatura, né? Vai mirar ali um laser, né, no ponto que ele sabe que é adequado, e ele vai verificar com a temperatura. Tá? Ele precisa dar uma temperatura adequada. A chapa nesse local aqui precisa estar com uma temperatura de 350 graus. Tá? Aqui tem que estar com 380. Se na hora que ele medir com um pirômetro, ou com uma câmera termográfica, né, que dá uma visão melhor, né, ele verificar que está 450 graus, ele vai dizer, opa, isso é um perigo. Então, provavelmente nesse ponto aqui, o material refratário já está desgastado. Então, ele vai, como uma inspeção preditiva, ele vai passar um relatório e dizer, olha, a temperatura naquela região ou naquelas regiões estão acima do permitido. Logo, é necessário fazer a manutenção de refratário no forno elétrico. Então, vai ser feito ali um planejamento, né, para a parada do forno elétrico, né, para fazer a abertura do forno, para fazer a manutenção ali, uma manutenção corretiva mesmo, né. Aí também pode ser feita uma manutenção de campanha, porque o refratário tem uma vida útil, ou seja, o fabricante já diz, olha, esse refratário aqui ele vai trabalhar em torno de mais 120 corridas, ou seja, a campanha, né, do refratário é 120 corridas. Então eu sei que a cada 120 corridas eu preciso fazer a troca, tá, de todo o revestimento refratário, todos os tijolos, né? Seja Compreendi. permanente ou seja de trabalho. Professor, cada corrida equivale a quanto tempo, assim? É dias ou é hora? Como é que é Não a só a corrida? questão de, dependendo do qual seja o processo, no forno elétrico, por exemplo, aqui na usina integrada, né, da Sinobras, né, é em torno de 50 minutos, 48 minutos, 50 minutos, é o tempo de uma corrida, onde é feito o vazamento desse ácido líquido e ele continua o processo. Ah, tá. Tá? Mas ele Pode não ter para, casos que então. Cada corrida vem logo em seguida outra, não é isso? isso repete-se o processo, como a gente chama que é um processo por batelada, né? Então é um ciclo, né? Você passa por todas as Compreendi. etapas até o vazamento, vazou o ácido líquido, retirou a escória, próxima corrida. E também é o que vai acontecer nas outras etapas que a gente vai ver. A gente ainda está no refino primário, ainda tem refino secundário, ainda tem o ligotamento, que vão respeitar mais ou menos a mesma coisa, né? É por isso que é necessário ter sincronizações, né? As etapas precisam estar sincronizadas para que eu consiga ter lá um volume contínuo, né? Ok, professor, obrigada. Nada. Vou ver aqui as perguntas aqui no chat. João Paulo. O tipo de refratário de uma usina já é determinado pelo tipo de material a ser usado no ferro, se ácido ou básico. Bom, normalmente ele vai justamente depender da matéria-prima, né? Então, o ferro gusa é feito com o quê? Com coque ou carvão vegetal, né? Aí disso já vou saber as características químicas do ferro gusa, tá? Se ele vai ser ácido ou se ele vai ser básico, né? Por exemplo, aqui e também na maioria dos lugares é básico, da característica básica, ou seja, a composição química tem característica básica, ou seja, tem óxido magnésio e tem óxido cálcio, né? Tem esses dois compostos, né? E aí tem característica básica. Se ele possui uma característica ácida, então ele vai ter ali Ali2O3, né, que é a alumínio, como um constituinte. Então ele vai ter uma característica ácida. Então para isso eu já preciso também selecionar quais refratários eu vou utilizar. Tá? O refratário
basicamente, né, a função dele é justamente suportar altas temperaturas. Só que dentro de uma maciaria, a sua segunda finalidade é ele poder suportar os ataques químicos. Você vê um forno utilizado para outras aplicações, por exemplo, para fabricar tijolo, né? Eu preciso do forno para suportar altas temperaturas. No caso de siderurgia, não. Eu preciso que ele tenha a característica de suportar alta temperatura e também de não sofrer os ataques químicos do aço e da escória, principalmente da escória. Aí a segunda pergunta. Então o FEA já tem pré-determinado tipo de matéria-prima que a empresa vai usar sempre? Sim, sim, porque a empresa, quando ela abre, tem o seu portfólio, ela vai dizer, olha, nós fabricamos esses tipos de aço. O nosso processo, ele utiliza, por exemplo, o ferrusa, que é feito com carvão vegetal, ou outro que utiliza coque. Então ele já sabe mais ou menos quais são as matérias-primas. Tá? Lembra que aí é o aço primário. Depois aí é refino secundário, aí é outra história. Tá? Mas é claro que aí ainda existem ajustes. Mas lembra que a gente está usando um equipamento versátil, que é o ferro. Então eu tenho várias formas de controlar. Né? Ok, tá bom. E já que entrei nesse detalhe aí, né, do forno elétrico, né? Aliás, do refratário, né? Ah, tá. Eu queria mostrar esse desenho aqui, né? Que é do FEA EBT, né? Que possui o que a gente chama de Eccentric Port Taping, tá? Que vocês estão vendo aqui. Então, o forno elétrico alto, ele tem esse formato aqui de lâmpada de Aladim, né? Estão vendo um corte superior aqui, ó. Tá? Esses 3 cilindros aqui são furos, tá? Os plugs porosos, né? Vai ter injeção aqui de gás inerte. Vocês estão vendo aqui essas partículas em verde aqui, né? Estou injetando ali gás inerte, ou pode ser oxigênio, depende de qual seja o tipo de forno elétrico. Tá? E aqui os outros 3 ciclos aqui são os eletrodos, né? Onde vai ser adicionada aqui energia elétrica. Aqui, onde tem esse canal de vazamento que a gente chama de EBT, né? É o que você vê aqui nessa parte aqui. Todos esses materiais aqui também são materiais cerâmicos, né? Para poder suportar a temperatura. Aí são outros tipos de materiais cerâmicos, depois a gente pode falar. Tá? E aí, então, no caso do forno EBT, que é esse que está aqui desenhado, ele tem outros elementos acessórios, né? Esse aqui é a lança de oxigênio que vimos em foto, que hoje em dia é feita por um robô, né? E também tem aqui os queimadores, né? Os queimadores são uma espécie de lança-chamas, né? Que o que eles fazem, né? Eles ficam em locais aqui estratégicos no forno que são considerados como pontos frios, são locais aqui onde o aquecimento aqui ele não é tão eficiente. Então, durante a etapa da fusão, eu tenho adicionalmente a energia elétrica que é adicionada aqui, né, gerada aqui, né, pelos arcos voltaicos dos eletrodos. Também tem os queimadores aqui, tá, que injeta esse calor, ajudando também na fusão de materiais. No forno EBT, uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que no EBT, que é esse canal aqui, a maioria deles tem essa peça aqui, que estou mostrando aqui, ó, que é a raquete, né? Que ela fica aqui, ó, tá? Deixa eu fazer aqui um desenho, se consigo.
Só aguarde um momento aqui, você vai abrir aqui a ferramenta. Ah, não. Tá. Aqui. Tá. Então essa peça aqui, ela gira, né? Então no momento que o forno está trabalhando, ela veda aqui, né? Chama de raquete. É uma peça metálica. Nesse canal aqui, a gente injeta aqui uma areia que se chama cromita, até a base de cromo. É um óxido de cromo, né? Cr2O3, que fica depositado aqui. Quando o ácido líquido é formado e ele entra em contato aqui pelo canal, ele reage com a cromita e a cromita se solidifica. Então aqui fica solidificada aqui. Então a raquete está fechada, mas acima dela eu tenho ali a cromita solidificada. Então não permite que o ácido líquido ele penetre pelo canal de vazamento. No momento que é feito o vazamento, eu faço a abertura aqui da raquete, tá? E eu tenho que fazer aqui a fusão dessa cromita. Que é feita como? Né? É feita através de uma lança aqui, né, com um oxicorte aqui, uma chama de oxigênio aqui, que queima esse material e abre a corrida. Né? A mesma coisa que acontece lá no alto forno, né? Chama-se abertura da corrida. E aí acontece o vazamento. Tá? E aqui, vendo aqui as partes constituintes do forno, né? Então aqui a carcaça superior, né? Onde tem o painel refrigerado, né? Então aqui são várias tubulações, né? Tem uma carcaça por fora aqui. E tem várias peças, tubulações, locais onde você vai colocar aqui os lançadores, né? Aqui essa porta aqui, né? É por onde vai sair a escória, né? E a porta de dispersão. E é por onde também é colocado o oxigênio, as lanças de oxigênio e também a lança de amostragem. Aqui ela montada, né? A carcaça sobre a carcaça inferior. E essa parte aqui é que tem o refratário, né? Aqui a carcaça inferior, né? Sem o material refratário, então o material refratário é colocado aqui em cima dessa carcaça, tá? Essa parte aqui é chamada de barrado, tá bom? Aqui vista pela parte de baixo, né? Dá para ver que os furos aqui onde tem aqui a entrada de gás inerte. As panelas refrigeradas, aí um detalhe a falar sobre isso é que essa região aqui é onde fica a sucata, tá? E ela pode ser de dois tipos. Tá vendo que tem duas cores diferentes, né? A parte mais acima, né, desse painel refrigerado, são as várias tubulações que vai percorrer a água, né, para resfriamento. Essa de cima é feita de aço e as de baixo é feita de cobre, tá? Porque essa parte de baixo aqui, ela vai estar a uma temperatura mais alta, tá bom? Tá? E aqui em C, mostra que nessa parte inferior aqui ainda pode ter deposição de escória, tá? O painel é coberto com escória durante a utilização. Aqui o fabricante é a Vost Alpine Indústria Limitada. A abóbora, né, como já foi mostrado, né, então essa parte aqui de dentro é onde vai os eletrodos e também é onde tem o miolo, né, que é o material refratário, e que o restante aqui são tubulações, né, do painel refrigerado. Aqui está sendo mostrada a abóbora por cima, né, no momento que ela foi girada, né, de cima do forno elétrico. Normalmente você faz isso para poder colocar matéria-prima, né, a carga metálica. A parte
do EBT, né? Vocês estão vendo em foto aqui, a parte do fundo aqui, ó. Tá? Aqui é o canal de vazamento. É por aqui que vai ser o aço líquido, tá? Isso aqui também é um material cerâmico especial, não é do mesmo composição química dos tijolos refratários. E o que você está vendo aqui é a raquete, tá? Que ela se movimenta para cá, né? Para vedar essa parte aqui. Então, no momento do vazamento, essa raquete é girada, tá? E por aqui é que vai ser o aço líquido. E vocês estão vendo aqui, já é um outro tipo, né? Não com raquete, mas de válvula gaveta. É uma espécie de válvula, abre e fecha. Tá, aqui tiver uma visão mais geral aqui, né, do forno elétrico, o mastro aqui, os suportes dos eletrodos, né? Aqui o cestão, né, que está no ponto aqui de carregar o forno elétrico. Então é assim, né? Tudo tem que ser feito de maneira rápida, né? Então, enquanto aqui está sendo feito aqui a fusão, né, da primeira cestão, o outro segundo cestão já está aqui esperando aqui para fazer o carregamento. Isso aqui que eu estou destacando aqui é o robô que tem as lanças aqui de oxigênio para fazer o processo de refino. E também algumas siderúrgicas, né, eles possuem, né, uma estrutura, né, que vai fazer o fechamento de todo o forno elétrico. Então vocês estão vendo aqui o forno elétrico, né? Aqui é a marca dele, né? Tá? Vocês estão vendo aqui os eletrodos aqui, então eles estão sendo levantados, né? Perceba a cor que ele fica, né? A temperatura altíssima, né? E vocês estão vendo aqui essa parte, essa estrutura aqui, ela fecha, né? Fecha isso aqui tudo. E é chamada de dog house, né? Casa de cachorro. Ela fecha totalmente o forno elétrico para dois motivos, né? Uma, porque o forno elétrico é realmente um equipamento bem perigoso, né? E devido aos altos aquecimentos, temperaturas altas, né? E também devido ao ruído, né? Os arcos voltaicos geram ruídos muito altos, tá? Então, para evitar, né, esses riscos, né, aos operadores, algumas siderúrgicas possuem essa estrutura chamada de dog house que fecha aqui por cima do forno elétrico. A mesma coisa também acontece nos conversores, também possuem essas dog houses. O que mais aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, aqui é muito assunto, né? E se eu for falar, vai ser a noite inteira aqui. E como hoje seria uma aula assíncrona, né? Lá no Google Sala de Aula foi postado um vídeo, né? Um resumo, né? Sobre todo o processo de refino primário, né? Para a fabricação do aço, tá? Então, eu não vou continuar aqui, eu vou encerrar. E depois a gente pode voltar de novo, entrar com mais detalhes sobre equipamento, sobre o processo, do que acontece dentro de uma aciaria, ok? Então, alguém tem mais alguma dúvida ou já posso encerrar?
Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Depois a gente retorna aí e pode falar mais sobre a SRE, tá bom? Uma boa noite a todos, um abraço, até segunda-feira e assistam o vídeo que foi postado lá no Sala de Aula, curtam e compartilhem. Ok, boa noite, professor. Boa Boa noite noite, a todos. turma.